Fala, galerinha de futuro, eu sou Flávio Diniz Pereira, do Instituto Social de Capacitação de Alunos, uma iniciativa do doutor professor José Fernandes, sem fins lucrativos, para incentivar aquela galerinha esperta que não tem dinheiro para pagar um pré-vestibular. Aqui o assunto é história, já falamos sobre pré-descobrimento do Brasil e agora vamos para o Brasil pré-colonial. Roda a vinheta! Muito bem, galerinha. Agora nós vamos falar um pouco sobre o período pré-colonial. Obviamente, para falar sobre o período pré-colonial, eu preciso saber quais são os períodos da história do Brasil, obviamente. Por isso que a gente divide a história do Brasil em 3 períodos básicos, na verdade 4 períodos básicos. O pré-colonial, que é quando Portugal ainda não tinha muito interesse na nossa terra, e depois nós vamos falar por quê. Então ele vai de 1500 a 1530, como está na telinha aí. O período colonial, que vai de 1530 a 1822, e você já sabe o que ocorre em 1822 para ele virar o Brasil Império. E aí dura aí de 1822 a 1889, e você tem no período do Império umas 3 distinções, que é o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, cada um com a sua respectiva data aí assinalada. Em outras aulas nós vamos tratar disso, agora é só para você saber que existem as diferenças. E depois a gente entra na República, que é onde nós estamos agora. O que eu gostaria de ver, e agora que a gente está estudando, nós estamos estudando o período pré-colonial, ou seja, Portugal chegou aqui e o que ele encontrou. Então vamos no mapa ver uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, rapaziada. Portugal mandou, naturalmente, várias expedições para se chegar a um caminho alternativo para as Índias. Lembra lá de Gênova e Veneza, controlando, manipulando, monopolizando o comércio das especiarias com o Oriente. Então Portugal, naturalmente, empreendeu uma série de viagens ali, lembra do périplo africano, mais uma vez retorna ali às aulas, enfim. O caminho que se conhecia era aquele caminho que Bartolomeu Dias achou, né, contornando ali a costa africana pelo sul do Oceano Atlântico, chegou no sul da costa africana, lado oriental da costa africana, finalmente Vasco da Gama chega pela essa rota verde aí, por essa rota verde até as Índias. Ok, o caminho está conhecido, show de bola, só que Portugal já sabia que existiam terras, né? E aí tem 2 correntes que diz que o Brasil foi achado por acaso, outra que comprova que não tem como ter achado o Brasil por acaso, porque Portugal, inclusive, faz intervenções na búdula intercoétera com a Espanha e cria o Tratado de Tordesilhas, aumentando a extensão para o lado ocidental, né? da divisão das terras, das novas terras encontradas. Mas o fato é que depois da expedição de Cabral, e essa expedição de Cabral ela vem depois da de Vasco da Gama, lá em 1500 ela chega com 3 caravelas, 10 naus, e o mais interessante que fundamenta que o Brasil não foi achado assim por acaso, é que, simplesmente estava na esquadra de Cabral nada mais nada menos que Bartolomeu Dias, cara, um cara extremamente experiente na navegação, no Oceano Atlântico. Então como é que ele ia se perder, não é verdade? Isso aí embasa também a nossa teoria, tá? O mais interessante, então, a teoria que diz que não foi por acaso é exatamente porque Portugal, depois funcionou assim, Cristóvão Colombo descobre terras no novo continente, né? Então você descobriu Bahamas, descobriu Haiti, Cuba. Então, quando ele descobre essas terras, no ano seguinte, em 1493, ele faz a bula intercoétera. A Espanha senta para conversar a bula intercoétera com Portugal e define ali aquela faixa vermelha que vocês estão vendo aí. Depois, um ano depois, Portugal chega, não quero isso não, tá? Eu quero que aumente essa faixa de terra. E tá aí, ele aumenta isso aí. Olha, você não vai olhar agora o mapa e dizer assim para mim, poxa, Flávio, mas olha só como o português é burro, porque tinha tudo mais para lá, ele poderia afastar essas terras para metade do Brasil, do continente sul-americano. Sim, agora você conhece o mapa, mas antigamente você não tinha um mapa dessa forma que tá aí, rapaz. Tenta entender isso. Se você não tinha, tinha descoberto poucas coisas naquele lado lá.
aquilo ali só significou que o Portugal tinha algum conhecimento de que tinham terras lá. Não foi uma bicanca, né? E pelo menos eu acho que não. Mas volta aqui comigo, vamos conversar um pouco. Quando Portugal chega aqui, o que ele avista é essa imagem linda. E essa imagem linda que vocês estão avistando é o Monte Pascoal. A tal da terra azulada, do Monte Azulado, é o Monte Pascoal. E azulado, vocês sabem, o sol batendo ali e tal. Não vou explicar essa coisa de ótica para vocês, porque não interessa. Mas ele chega lá no Monte Pascoal, inclusive ele reza a primeira missa, achamos uma nova terra, Pero Vaz de Caminho, anota umas paradas lá, manda por WhatsApp para o rei, não, logicamente que não, manda uma carta. Então, ele, na verdade, Cabral ele sai em março, 9 de março, e chega aqui em 22 de abril. Então, para vocês terem ideia de como foi ali o contato. E na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele relata esse primeiro contato com os povos indígenas, e ele fala que alguns deles vinham com 5 mulheres peladas em volta, aquilo que você já conhece da carta, aquela é a primeira impressão. Então eles começam a oferecer, dão uma galinha, e eles têm medo da galinha, aí dão um papagaio, aí eles mostram que tem papagaio lá aqui na terra do Brasil. Enfim, o fato é que aquele monte foi batizado de Monte Pascoal. E aí um hábito português, tudo que ele vê, né, tudo que ele batiza tem a ver com questões religiosas. Então, ou é a semana religiosa, ou então estava na semana da Páscoa, virou Monte Pascoal, ou é nome de santo, né? E depois a gente vai ver que as expedições exploratórias e guarda-costas lá na frente, elas começam também a fazer isso aí, batizar com nome de santo, com festas, enfim. Mas eles achavam ser uma ilha e ela passa a ser Ilha de Veracruz, depois Dom Manuel chama de Terra de Veracruz, mas isso a gente vai ver mais para frente, até se chegar realmente a Brasil por conta do pau-brasil. Tá? Isso todo mundo sabe, então chegou, rezou a primeira missa, pá, beleza, descobriu o Brasil. Tá? Vamos agora passar para uma outra situação. Olha, professor, por que se descobre uma terra e não se explora ela? Por que se chegou lá e nego queria partir para as Índias? Cara, eram 13 navios, né? Eram 10 naus, eram 3 caravelas. Era muita coisa. Então, essa expedição nossa não é para o Brasil, é para a Índia. Porque a mercadoria que você conseguia trazer da Índia dava muita grana, muito dinheiro, pagava todo o esforço, todo o empreendedorismo para você trazer os navios para o mar, todas as pessoas que estavam contigo fazendo aquilo acontecer, cozinheiro, marinheiro, etc., fazendo isso acontecer, escritores, etc. e tal, para você abandonar a tua expedição no meio do caminho porque você descobriu uma nova ilha. Não. Naturalmente, sabendo que existia algo ali, você pode até ter dado um pezinho, sabendo que Bartolomeu Dias era um exímio navegador, podia até ter dado um pezinho mais para a direita, para achar umas terras ali, pô, achei, beleza, rosa uma missa, escreve uma carta, manda para o rei e vamos continuar no nosso trajeto. Foi por isso. Mas e depois? Por que Portugal não empreendeu esforços? Pô, Portugal é um país pequenininho. Se hoje ele já é pequenininho, com uma população pequena, né, grande e tal, uma população pequena em relação a muitos países aí, China, Rússia, mas também China, né? Tu vai comparar com China? Não, tudo bem, em relação ao Brasil. Lá ele tinha menos de 1 milhão de habitantes. Como é que você vai pegar e querer empreender esforços? E lembra que antes disso, Portugal já tinha mandado navios, já tinha emburacado nessa empreitada de navegação pela costa da África. Então, calma aí, você ainda tinha seus empreendimentos na costa da África e agora você acha novas terras. Como é que com um povo de menos de 1 milhão você vai sair jogando gente para tudo quanto é lado? Não dá. Então, a visão portuguesa sobre o Brasil era o seguinte, negão, a gente tem que dar prioridade para a Índia e depois a gente vê o que vai acontecer com o Brasil aí. Né? A gente tem que proteger essa terra aí, mas a gente vê o que acontece aí. E aí começam as expedições inicialmente exploratórias, descobrimos algo ali, uma ilha, uma terra, enfim. Então vamos mandar a gente para lá para ver o que tem de riqueza lá. Tem metal precioso? Não tem? Tem o que tem para a gente lá, para a gente vender, que a gente possa ganhar dinheiro? Vai ver lá. Só que a coroa portuguesa não tinha esse cacife todo para bancar, sair bancando expedição atrás de expedição exploratória.
né? Posto que o grande esforço da coroa era mandar gente para a Índia, né? Então essas expedições eram o seguinte: você incentiva alguém a fazer, a ir por si e cobra uma taxa do que eles acharem lá. E aí isso começa. E claro que essas informações elas vão para o mundo. Você chega na Índia, você comenta alguma coisa, lembra que na Índia também passam mercadores genoveses e venezianos, e eles negociam, e um conta para o outro conta para um, e quando você sabe, você tem italiano contando para francês, francês contando para inglês, inglês contando para holandês. Opa, tem terras ali com coisas interessantes lá do outro lado. E que Portugal diz ser dele. Ah, é dele? Não concordo não. Não é dele por quê? Não, porque tem uma tratada aí, um tal de Tordesilhas aí. Tem Tordesilhas? Mas que Tordesilhas, rapaz? Mas não é Tordesilhas? Caguei para Tordesilhas. Eu vou sair pegando o que eu te quero pegar naquela costa lá se eu achar. E eu caguei mesmo. E Portugal ele tem a iniciativa e manda expedições exploratórias. E como começa com Gaspar de Lemos, em 1501, Gaspar de Lemos, a expedição dele foi o seguinte: chegou no Brasil, achou ali, o que ele achou ele batizou com o nome de santo. E aí surgiu Ilha de São Vicente, Cabo de São Roque, Rio São Francisco, Ilha de São Sebastião. Então ele saiu jogando o nome de santo. Então foi achando as coisas, foi explorando lagos, rios, montes, tudo que ele foi achando ele foi batizando. Então é uma exploratória. Aí depois a coroa começa a incentivar os cristãos novos. O que eram os cristãos novos? Sabe aqueles judeus? Os judeus que eram convertidos ao cristianismo, chamados de cristãos novos. Então, esses caras tinham muita grana. Um deles era Fernão de Noronha. Caraca, Noronha? Caraca, tu tá de lorota comigo. Noronha? Noronha, Fernão de Noronha. Daqui a pouco você vai entender o que esse cara é. E esse cara tinha muito dinheiro, ele financia em 1503 uma expedição que inclusive vai Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, esse cara que fundou a primeira feitoria no Brasil em 1504, ele mesmo. Então ele financia, ele vai com o único objetivo de achar, explorar e saber o que tem lá, aqui na terra de Veracruz, o que tem de interessante. Tanto esse Fernão de Noronha tinha tanto dinheiro que quando o Américo Vespúcio vem para cá e acha a ilha de Fernando de Noronha, ele batia de Ilha Quaresma. Né? Quaresma é mais um termo católico, mais um termo religioso. Muito bem, quando ele volta para Portugal, o rei de Portugal ele dá essa ilha para o Fernão de Noronha. E a ilha ganha o nome dele. Logo que ela é abrasileirada e de Fernão de Noronha passa a ser Fernão de Noronha e hoje a gente tem Fernando de Noronha. Tá? Depois dá uma visitada lá para vocês verem. Então essa ilha passa a ser de Fernando de Noronha. Né? E depois tem, finalmente, Cristóvão Jacques. Esse aí já é mandado porque quando tem as expedições exploratórias o pessoal já percebe que existe um movimento de navios franceses vindo para a costa brasileira para buscar não sei o quê. Ora, para buscar pau-brasil. E aí o índio, cara, ele dava pau-brasil para quem chegasse, se era português, se era francês, não interessava para ele não, porque aquela terra era dele. Essa terra aqui era do índio, cara. Chegou um malandro para negociar. Se é português, se é francês, se é japonês, se é chinês, se é holandês, tá cagando, pô. Tu quer o quê? Pô, isso aí me interessa, meu irmão. Machadinho aqui para cortar essa árvore, porra, sul pra caramba para pescar, tá me dando uma rede? Gostei. É para cortar essa madeira aqui? Tá, tamo junto, parceiro. E isso é feito, cara. Não tem como fugir disso, tá bom? Muito bem. Em 1503, a terra de Veracruz, exatamente porque se acha o pau-brasil aqui, uma madeira avermelhada, que serve para causar tintura vermelha nos tecidos e tal. Não vou ter isso, que todo mundo sabe dessa história. Então rebatiza isso aí para a terra de Veracruz e depois para o nome brasileiro aí. Tá? Quando o Américo Vespúcio chega em 1504, ele funda a primeira feitoria. E você muito bem sabe disso, que é em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Você sabe disso. Se você for visitar lá, você vai ver um monumento. Você já visitou, você foi lá para o Rio de Janeiro, obviamente, louco para ver a primeira feitoria. Você chegou lá em Arraial do Cabo, você viu todas as praias e falou, eu quero ver a primeira feitoria. Eu tenho certeza que você fez isso. Muito bem, mas era uma casinha, né, de barro e tal, com um teto de palha, que ficou ali apenas para guardar as coisas ali. E outra coisa, feitoria não é uma invenção portuguesa.
Feitoria, na verdade, eram entrepostos comerciais europeus em lugares fora da Europa para guardar conquistas europeias. Então isso é praticado desde a Idade Média. E, na verdade, você constrói ou uma casinha, pode ser uma casinha, ou pode ser uma casa com uma fortificação militarizada para proteção daquela região, ou ainda com alguns lugares onde você pode fazer uma manutenção de um barco, de um navio que está passando por ali. E no Brasil, isso aí serviu para armazenar o pau-brasil, que na verdade você chegava, o português chegava, trocava uma ideia com o índio, dava uma paradinha para o índio ia lá, cortava a madeira, trazia, deixava ali armazenado nessas feitorias, e o português só pegava isso aí e levava para Portugal para vender aí afora, enfim. Então esse era o comércio, essa era a moeda, essa era a forma de Portugal dominar ali a costa. Então era o modus operandi da coroa portuguesa, nada diferente que as outras potências faziam na época, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então tenho certeza que você visitou e viu essa imagem lá da feitoria e quis realmente em Arraial do Cabo verificar isso aí, tá bom? Então feitoria quer dizer fazer, então como nós dissemos, é uma experiência da África, etc e tal. E você tem essa feitoria aí, ela servindo com esse motivo aí, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no mapa agora para vocês verificarem onde na costa brasileira tinha mais pau-brasil. Dá uma olhada no mapa. Então, olha aqui, ó. Reparem que no Rio de Janeiro, ali, Cabo Frio, Baía de Porto Seguro, essa região toda verde, a gente devastou o pau-brasil. Os portugueses em 1520 já não tinham pau-brasil de lugar nenhum. É brincadeira, né? É brincadeira não. Volta aqui para mim. Então, rapaziada, você viu a extensão do litoral brasileiro onde tinha pau-brasil e a gente foi destruindo tudo. Acho que eu digo os portugueses, né, foram destruindo tudo, pegando 1520 portugueses e franceses. Não vamos achar que isso aí é coisa só de português. Enfim, na verdade foi uma reunião de eventos que culminaram para isso aí. E o que faz definitivamente acabar esse período pré-colonial e passar a ser um período colonial de fato? Ou seja, Portugal começa a olhar o Brasil com outros olhos. Simples. Acaba o principal comércio deles, com as Índias. Então começa a declinar, a não mais interessar, a não mais trazer lucros o comércio com a Índia. Então você tem que buscar alternativa. Qual a alternativa? Brasil. Vamos ver o Brasil. Então, e um outro detalhe que chama a atenção é porque começam a chegar rumores lá em Portugal de que existiam muitas invasões francesas na costa brasileira. Então, Dom João III, em 1530, ele fala o seguinte, olha só, parou a brincadeira, o nego está saqueando a gente. Em 1530, ele manda Martim Afonso de Souza, vai lá, meu filho, vai com Deus e vamos jogar a gente lá para tomar conta daquele território. E aí manda 50 embarcações, vai semente para plantar lá, vai ferramenta, vão pessoas. Não me perguntem que pessoas eram essas, não. Não vão intelectuais, pós-doutorados, graduados, técnicos especializados das mais diversas habilidades, ricos, empresários, burocratas, não vão isso. Vai o que tem, negão. Olha só, terra nova, não sei quantas milhas, porra, tem índio lá, índio come gente, meu irmão, e tem invasores, e você vai ter que contrapor invasores. Vai quem dá para ir. Vai quem está devendo para a coroa. Vai quem não quer se dar mal com a coroa portuguesa. É isso que acontece. Tá bom? Então o período pré-colonial é simples, é rápido, é muita curiosidade, mas tem coisa que cai no Enem e vocês precisam saber. Quer ver? Então, bora fazer a questão? Então a primeira questão é da Seis Gran Rio, tá? O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530, foi marcado pelo, letra A, envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. B, plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Ou letra E, implantação da lavoura canavieira apoiada em capitais holandeses. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três,
Dou-lhe 4, então até 1595 eu vou contando. Dou-lhe, não, brincadeira. Então, questão fácil, tranquila, tenho certeza que vocês acertaram, que é a letra A. Envio de expedições exploratórias do litoral pelo escambo do pau-brasil. Então, muito tranquilo é essa questão. Muito bem, a segunda questão da SpaceX, em 2015. Os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetivo. A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estavam voltados para o comércio com o Oriente, que desde a viagem Vasco da Gama, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantilistas da época, como observou o navegante Américo Vespúcio após a exploração do litoral brasileiro. Pode-se dizer que não encontramos nada de proveito. Sobre o período retratado no texto, pode-se afirmar que o desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração das terras situadas a oeste de Greenwich. Caramba, que viagem! Maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias. Desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas, que dificultava o desembarque e o reconhecimento das novas terras. Letra D. A abertura de um novo mercado da América do Sul ampliava as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana portuguesa. Ou letra E, relativo ao descaso português pelo Brasil nos primeiros 30 anos de história, explica-se pela aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as expedições. E aí, galera? Muito tranquilo, né? 1, 2, 3, Exatamente, letra E, óbvio, né, galera? Muito tranquila essa, né? Que viagem, né? Greenwich, puxa vida, hein? Que criatividade. E a última aí pra gente. O período da nossa história, conhecido como pré-colonizador, pode ser caracterizado pelos seguintes pontos. A descoberta de materiais preciosos, particularmente prata e diamante na região amazônica. A montagem de estabelecimentos provisórios, conhecido como feitorias, onde eram feitas trocas comerciais entre os navegantes portugueses e os povos indígenas do Brasil. A criação da cidade de São Vicente e desterro do litoral da América Portuguesa. A utilização da mão de obra indígena para a exploração da madeira, particularmente o pau-brasil. Dentre as alternativas anteriores estão corretas apenas, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não se engane. Letra C, a 2 e a 4 estão corretas. Muito bem, galerinha, muito bem, muito bem, muito bem. Então, rapaziada, essa foi a parte do período pré-colonial no curso de História do Brasil, tá? Daqui a pouquinho, na próxima aula, nós vamos ver o período colonial, esse repleto de coisas interessantes. Claro, a história do Brasil é uma coisa muito interessante para se estudar. Por isso que aqui no nosso curso do ISCA, nós fazemos isso com gosto. Nós fazemos isso porque gostamos, porque queremos e queremos ajudar vocês. Valeu? Até a próxima, galera. Beijo, tchau.